pessoas. E também fiz um curso de gestão de projetos. Tenho formação em suplementação individualizada, nutrição funcional, parte de jejum intermitente e Covid-19. Então, essas são as minhas... Esse é o meu currículo profissional. O que eu abordei lá no workshop que eu vou estar abordando com vocês hoje? Eu abordei 5 temas e hoje eu peguei os 2 primeiros temas para abordar com vocês, porque senão fica muito extenso. Tá? O que é? Aumento de energia e produtividade e perda de peso. Então, esses são os 2 temas que eu vou estar abordando hoje com vocês. E aí, a semana que vem, eu falo sobre saúde da pele, melhora do sono e aumento da imunidade. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? E aí serve para todo mundo refletir um pouco. Por que precisamos suplementar? É importante essa pergunta, né? É importante a gente saber o porquê. Não só, né? Por exemplo, você vai lá num médico integrativo, ele vai e passa para você uma vitamina C. Tem que saber o porquê está passando, né? Precisa ser explicado para vocês o porquê dessa suplementação. E aí, eu, como nutricionista, por que eu digo que precisa suplementar? Então, vamos lá. Primeiro, já começa lá de um solo que é pobre em minerais. O que acontece, né? Esse método de cultivo em grande escala faz com que as plantas elas crescem, se desenvolvem e não tem uma reposição de minerais. Tem o uso de agrotóxicos, pesticidas, isso tudo tem interferência ali nos compostos nutritivos do alimento. A alimentação moderna, ela não fornece o que nós precisamos, que é o quê? Que eu bato sempre na tecla, produtos alimentícios. Então, uma rotina diária que ela faz o quê? Ela te leva para o que é mais prático. E nem sempre, e a maioria das vezes, o que é mais prático não é o mais saudável, tá? Então, hoje, pessoal, os alimentos naturais, eles estão cada vez mais vazios de nutrição. E também tem, né, outra parte que daí tem a ver com uma individualidade de cada um, que é a capacidade de absorção, devido aí fatores como idade, o seu sistema digestivo que pode estar comprometido. E a partir dos 20 a 30 anos, o corpo vai o quê? Diminuindo também a produção de aminoácidos, de antioxidantes. Tudo isso, pessoal, está ali de uma forma associada ao nosso produto. Por quê? Porque o nosso produto, ele tem 5 sistemas integrados em um só tablete, né? Então, ele está lá no seu... eu não estou com o meu aqui, mas lá você tem todos os nossos 5 sistemas mais importantes integrados, que é o nosso sistema antioxidante, desintoxicante, imunológico, da nutrição celular e anti-idade. Então, são os sistemas que ele faz o quê? São sistemas de saúde que a gente já possui, ele vai lá e ativa, move de uma forma mais eficiente, tá? Então, aqui é para mostrar para vocês que a suplementação, os nutrientes, seja ele proveniente da tua alimentação ou da suplementação, ele age a nível o quê? Celular, ele age em todas as nossas células do organismo. Então, para começar, o que é um nutriente? Tá? O nutriente é qualquer alimento químico, qualquer alimento, né, ou composto químico, necessário para o metabolismo aí de um organismo vivo, tá? E compõe aí os alimentos. E aí, eu coloquei aqui para vocês saberem que ele é dividido em macro e micronutrientes. Muito importante ser dito isso, tá? Os micronutrientes, que é exatamente a composição do nosso produto, não tem calorias. Então, as pessoas... não aqui, eu não tenho nenhum caso aqui, mas eu tenho caso de paciente que fala, olha,
Estou suplementando vitamina do complexo B e eu engordei. Não, não tem como engordar, porque não tem calorias, certo? Os valores calóricos estão ali, ó, nos macronutrientes. Ali sim que tem valor calórico. Então, o que ela pode fazer? Aumentar seu apetite. Mas aí é você que está fazendo as suas escolhas alimentares, certo? Então, a gente não pode colocar nunca a culpa nas vitaminas, minerais, etc., nos micronutrientes, porque eles não têm caloria. Então, isso é muito importante de ser mencionado. Então, o nosso produto não tem calorias, tá? Então, assim como uma planta não prospera e se torna amarelada e susceptível a pragas quando ela cresce em um solo pobre em minerais, o organismo humano também se enfraquece quando lhe faltam esses nutrientes. Então, são aqueles nutrientes que eu citei. Esses são os sistemas que eu mencionei, tá? Os nossos sistemas de saúde, que estão ali, né? Vamos voltar, nossos 5 sistemas integrados e um só produto. Então, vamos falar um pouquinho sobre aumento de energia e produtividade. Como você pode escolher os alimentos e suplementos para melhorar os níveis de energia e produtividade? Primeira coisa são as mitocôndrias. Ela é a chave para ter mais energia, tá? Quando você tem uma disfunção mitocondrial nas suas mitocôndrias, você pode ter esses fatores aí prejudicados. Tá? Então, vamos lá. Quem são as mitocôndrias para começar? São pequenas fábricas que temos lá no interior das nossas células que carregam o quê? O alimento que nós ingerimos com o oxigênio que nós respiramos. E isso aí se converte em energia que é que vai ser usada nas funções do nosso organismo. E ela, então, é responsável por quê? Pela produção de energia celular. Tá? Então, quanto mais mitocôndrias você tiver ali, né, funcionando bem, em equilíbrio, mais energia, mais saúde, mais longevidade teremos aí, né, para o nosso corpo. Aí, o que pode desgastar? O que pode dar uma disfunção? Uma alimentação insuficiente, inadequada, toxinas ambientais, o estresse. Vamos falar um pouquinho sobre estresse. O estresse, ele não deve ser gerenciado, ele deve ser evitado, tá bom? Porque se você está gerenciando, você já está com um problema. Então, a gente tem que evitar estresse. Tabagismo, doenças crônicas, um processo de envelhecimento natural, infecções, privação de sono, uma microbiota alterada, que é a desbiose, que é lá a nossa flora intestinal, são o quê? As bactérias boas e não tão boas, que estão lá em desequilíbrio. Isso não pode estar em desequilíbrio, nunca as bactérias patogênicas podem estar a mais. Doenças inflamatórias e autoimunes. Então, tudo isso está interligado aí, né? Pode desgastar suas mitocôndrias e pode aí influenciar na tua energia e na tua produtividade. Aumento de energia e produtividade. Deixa eu só dar uma ver quem que ainda não está mutado aqui. Aqui. Já olhei aqui, Bruna, pode deixar. Tá. Eu acho que eu já mutei todo mundo. Então, vamos lá. Aumento de energia e produtividade. Eu fiz um resumo para vocês aqui, ó. Os nutrientes são necessários a nível celular, certo? Então, vamos pensar ali que o genoxidil, né, formado de nutrientes, ele está agindo ali aonde? Nas nossas células, né? Então, ele age ali na onde? Nas nossas mitocôndrias, para que elas forneçam energia, lembrando que ela é responsável por mais de 90% da produção de energia do nosso corpo. E isso dá mais disposição e mais energia, consequentemente, você aumenta a tua produtividade. Por quê? Porque você não vai sentir mais aqueles cansaços ali no meio do teu dia, aqueles sonos, né? Aquele soninho que vem ali em horas inoportunas. Então, assim, um dos primeiros pontos que o genoxidil atua é
na disposição e na energia. A pessoa, ela toma um tablete, no outro dia ela já fala assim, nossa, como eu me senti melhor, como eu acordei bem. Por quê? Porque você está dando para a tua célula o que ela precisa para ela fazer a função dela. Coisa que hoje está muito pobre pela alimentação, né? Tanto por nossa culpa, quanto pelo que eu citei lá anteriormente, tanto pelo nutriente que não tem ali mais o que deveria ter, deveria nos fornecer. Suplementos e alimentos fundamentais para obter mais energia e produtividade. Primeiro de tudo é vitamina C, vitamina E, são antioxidantes. Lembrando que o nosso produto é riquíssimo em antioxidantes, tá? Ele é um produto que tem uma alta concentração de antioxidantes. E para que serve antioxidantes, para quem não sabe? É para inibir a ação negativa do excesso de radicais livres ali no nosso organismo. Porque o excesso de radicais livres não é bom, tá? Então, está muito interligado com doenças, né? E aí é o dano celular, então a gente precisa ter esse controle, tá? Aí tem o resveratrol, que é um produto da nossa composição, que possui aí uma propriedade antioxidante muito bacana, está associado com o quê? Com a biogênese mitocondrial, que é o quê? A produção das mitocôndrias. Ácido alfa-lipóico também melhora a função mitocondrial, favorece aí um equilíbrio dos nossos tecidos, tá? E ajuda aí também no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Aí eu coloquei para vocês umas diquinhas, né, de fontes, carne vermelha, fígados e alguns vegetais verdes escuros, como a couve, brócolis e espinafre. A taurina, há evidências que destacam também uma contribuição dela na síntese de proteínas mitocondriais e uma proteção das células. Temos no peixe, no frango, carne vermelha e frutos do mar. Ômega 3, temos também na nossa composição como fonte dos fitonutrientes. Tá? Eles são essenciais, são lipídios essenciais, são componentes formadores da membrana externa e interna das nossas mitocôndrias, tá? E das células. Então, o DH e o EPA, né, podem ser encontrados aonde? Peixes gordurosos, como salmão, sardinha, frutos do mar, chia, linhaça, nozes e por aí vai. A coenzima Q10, presente em todas as nossas células e principalmente ali aonde? Nas nossas mitocôndrias, está ali muito concentrada nas nossas mitocôndrias. As vitaminas do complexo B participam do sistema também de produção de energia lá dentro da célula, que vai incluir o metabolismo das nossas mitocôndrias. A creatina, eu gosto muito de indicar a creatina para os meus pacientes, porque aumenta e está muito interligada com o quê? Com a geração de força do seu organismo, tá? Então, assim, para quem pratica atividade física, por exemplo, ela é muito utilizada. Por quê? Porque ela vai facilitar aqueles exercícios de curta duração, mas de alta intensidade e de explosão. Então, é como se você colocasse uma carguinha a mais ali no final e você conseguisse aí terminar, né, o seu treino, tá? Então, vai ajudar numa recuperação muscular e ajuda aí no funcionamento mitocondrial, porque melhora muito, muito a saúde das mitocôndrias, tá? E pode melhorar também o quê? A função cognitiva, principalmente ali em idosos, tá bom? E a sarcopenia. O que é sarcopenia? É a perda de massa magra que vai acontecendo naturalmente com o passar dos anos. Então, a creatina, ela auxilia, né, muito nesse sentido. Magnésio. O magnésio é o meu queridinho. Recomendo muito para as pessoas. Nós temos magnésio como fonte da espirulina no nosso produto. Tá? Então,
Vamos falar do magnésio pela manhã, porque o magnésio ele é muito falado para a noite. Por quê? Porque ele auxilia muito na saúde do seu sono, tá? Auxilia muito. Então, as pessoas que mais se beneficiam de magnésio são aquelas que precisam tratar o quê? Uma ansiedade, uma adrenal fadigada, um cansaço, uma dificuldade de levantar, aquela falta de energia. Então, suplementar magnésio é bacana para essas situações. Eu coloquei umas doses aqui que vocês podem ser extra-genoxidil, tá? É muito bacana. Sempre eu digo para as pessoas, quando você for suplementar algo extra ao nosso produto, e na maioria das vezes não precisa, tá? Suplemente separadamente, nunca com ele, porque você tem o melhor aproveitamento das vitaminas, minerais, aminoácidos, quando eles estão o quê? Fracionados. Então, quer consumir vitamina C? Ok, mas não consome ali com o produto, tá bom? Deixa ele lá, que ele já sozinho já vai fazer assim algo maravilhoso aí no seu organismo. O que você precisa, tá? Contém aqui. E aí, fadiga, essas mitocôndrias não estão funcionando eficientemente na reciclagem ou na produção de energia, suas células vão ficar o quê? Elas ficam sem energia muito rapidamente. Isso vai causar o quê? Fadiga, aquela fadiga crônica que se arrasta pelo teu dia, uma baixa resistência. Então, aí são resultados, né, de um problema nas suas mitocôndrias, né? Elas não estão trabalhando com eficiência. Aí eu coloquei uma extra alimentação, tá? Que são alimentos ricos em carnitina, complexo de B coenzima Q10, que é o salmão, brócolis, castanhas, maçã, frutas, quinoas, frutas cítricas, né? Quinoa e cereais. Então, pessoal, sem as mitocôndrias, a vitalidade e a produtividade também irão estar o quê? Comprometidas. Então, a capacidade de trabalho ela é reduzida e a vida arrasta-se. Então, veja a importância de cuidar da sua saúde mitocondrial. E como que vocês cuidam da saúde mitocondrial? Nutrindo as suas células de coisas boas. E não de quê? Não de produtos alimentícios, que é aquilo que fica lá na prateleira, lá com aquela validade, aquela vida, aquela validade extensa. Por quê? Porque tem muito conservante lá, tá? Então, tudo que tem conservante, espessante, tudo isso faz muito mal. Excessos de farinha de trigo, açúcar, isso tudo não é bom para a sua célula e vai interferir, sim, ali na tua saúde, está inteiramente ligada a isso. Então, nutra as células, vocês têm que nutrir suas células de nutrientes, coisas boas. Tá? E o próximo assunto que eu falei no workshop foi a perda de peso. Como os suplementos podem ajudar na perda de peso. E quais são aí os mais eficazes? Então, vamos começar aqui por um ponto, tá? Nenhum suplemento sozinho ele emagrece, tá, pessoal? Pergunta que me fazem sobre o produto. O genoxidil emagrece? Não, ele não é um produto para essa finalidade. Mas por que você emagrece? Então, as pessoas perguntam assim, mas por que eu tomo genoxidil, né? E eu consigo, às vezes, emagrecer, né? Dependendo ali do que a pessoa faz junto com o produto, qual a atitude que ela toma para mudar ali os hábitos dela junto com o produto. Ela emagrece. Por que ela emagrece? Porque nós temos ali uma proteína, nós temos no nosso organismo uma proteína chamada NRF2, que nosso organismo produz aí naturalmente, porém com o passar da nossa idade, né, como tudo no nosso organismo, a produção dela diminui, certo? Então, vocês precisam o quê? Nós precisamos o quê? Ativar essa proteína. E como que a gente ativa? Com estimuladores. Por exemplo, o que nós temos no nosso produto é a curcumina. E a NF2, o que ela consegue fazer? Ela inibe a formação de gordura e glicose. E isso vai prevenir a obesidade.
Então, as pessoas conseguem aí uma manutenção do seu peso, um auxílio dessa forma com o nosso produto, tá? Ele não vai agir sozinho, como eu falei, nenhum suplemento ele emagrece, nem que seja aquele que seja para essa finalidade, você precisa fazer a sua parte, tá? Dar aí uma mãozinha para poder emagrecer. E aí, então, é o quê? É somado a hábitos alimentares, a prática de atividade física, né? Você vai conseguir eliminar os quilinhos extras e não a tua saúde. Isso que é importante. Então, para falar de perda de peso, nós temos que falar de metabolismo energético. Então, o metabolismo energético é o quê? É um conjunto de reações químicas que está relacionada lá com a sua energia, que acontece lá no nosso corpo, para que tenha combustível para poder o quê? Funcionar. Tá? Então, quando você acelera lá o seu metabolismo, o corpo vai aumentar o gasto calórico, estimulando o uso de nutrientes que servem como fonte energéticas, como, por exemplo, a gordura. Tá? Então, foi o que eu falei. Por isso, dar uma mãozinha ali é uma alternativa bacana para quem quer perder peso. Tá? Você não vai conseguir perder peso sozinho, só com suplemento. Você precisa, né, fazer, mudar aqui, né, que vai ser mudar os seus hábitos alimentares, a sua vida, a sua rotina, para que você consiga atingir ali o teu objetivo. Então, estar acima de peso com excesso de gordura acumulada é um sintoma claro de ausência de saúde metabólica. Você sabia que a falta de algumas vitaminas pode atrapalhar seu processo de emagrecimento? E vamos ver quais vitaminas atrapalham, tá? Sem essas 3 vitaminas, e são vitaminas que nós temos no nosso produto, você não vai emagrecer, tá? Essas vitaminas, elas atuam aí em conjunto, em uma reação que se chama metilação. O que é isso? Resumindo, a capacidade que seu corpo tem de limpar tudo que é ruim e proteger tudo que é bom. Então, vamos ver aqui. O que precisa estar lá? A vitamina B6. Por que ela precisa estar lá? Porque ela vai ajudar no controle da ansiedade. E vamos combinar, né? Durante esse processo de emagrecimento, a ansiedade ela se faz muito presente, né? E aí a vitamina B6 vai ajudar o quê? Vai atuar no metabolismo e na regulação dos níveis de serotonina lá no nosso cérebro, né? Dando aquela sensação de tranquilidade, de relaxamento. Tá? E a vitamina B9, que é o folato, que é responsável por controlar o quê? O humor, a felicidade. Porque o que acontece? As pessoas, quando estão num processo de perda de peso, dá um mau humorzinho lá, né? Então, o folato, a vitamina B9 vai entrar aí com esse papel, atuando no metabolismo, né? E aí, então, ela é essencial para o quê? Te dar mais disposição, né? Mais bem-estar ali durante essa fase de emagrecimento. E a vitamina B12, que é essencial para quê? Para ter mais energia nesse processo, melhor condução dos impulsos nervosos, contração muscular. Então, esse combo de vitaminas do complexo B, que é B6, B9 e B12, devem estar ali em harmonia. Mais suplementos importantes, as pessoas termogênicos, pessoal, termogênicos, o que eles são? Eles são estimulantes, eles só vão te dar mais energia, aumentar a sua temperatura corporal, mas eles não emagrecem, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado. As pessoas que têm, são hipertensas, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque a pressão sobe, pode dar taquicardia. Então, cuidado com isso. Por quê? Porque pelo excesso de cafeína. O que o excesso de cafeína também pode fazer? Bloqueia receptores de testosterona, que pode deixar você muito mais fadigado, atrapalhar seu apetite sexual, ganho de massa. Então, a cafeína deve ser usada ali, tá? Em forma de vamos supor, quantos cafezinhos eu tomo por dia? 3 xícaras, nada mais do que isso.
tá? Lembre-se, termogênicos não emagrecem, tá? Você perde líquido, você está suando, mas não emagrece. Às vezes as pessoas vão em lojas comprar termogênicos, né? Eles têm doses altíssimas de cafeína. Aí a pessoa fala, não, toma aí um termogênico, olha como que eu fiquei. Não, ela não ficou daquele jeito por conta de um termogênico, tá? Ninguém seca daquela forma e fica definida com termogênico. Então, o que é bacana que você pode usar para te ajudar como estimulante naturalmente para te dar energia? Gengibre, pimenta, né? Essas fontes naturais de vitamina, chá verde, guaraná, frutas vermelhas são ótimas opções. Fibras, isso também é muito bacana, tá? Psyllium. Psyllium é uma fibra que, quando cai lá no seu estômago, forma uma gelatina. Isso vai te dar mais saciedade, tá? Então, isso é uma estratégia para quem quer emagrecer, nos horários que tem fome, vai lá e toma um psyllium. Isso vai dar uma saciedade, tá bom? Outra forma bacana, pessoal, por exemplo, poxa, eu comi nos meus horários, fiz uma refeição ali nos meus horários regulares e eu senti fome. O que eu vou dar uma dica para vocês? Toma um copo de água, porque o mesmo centro ali da água, o mesmo centro da água é o centro da fome. Então, toma uma água para ver se realmente você não está desidratada, certo? Então, eu aconselho as pessoas aí, né, também a tomarem o psyllium, uma colher de sopa e um copo de água. Psyllium é bom também misturar com um pouco de chia, num copinho de água, é muito bom para o colesterol, tá? Ele dá aquela ajuda para dar uma segurada no colesterol. Quem está com colesterol alto pode utilizar, que é bacana. Opa. Vamos lá. Whey protein é outra coisa, tá? Ele é um nutriente importante para quê? Uma massa muscular, tá? Para aumentar a massa muscular, para hipertrofia, que se chama. Porque às vezes quem faz muito exercício físico, bater uma meta proteica é bem difícil, tá? Através da alimentação, tá? Então ele vai te ajudar o quê, Whey? A evitar aquele efeitinho, ó, até coloquei aqui, aquele efeitinho sanfona, vai e volta, tá? Então, ele é um bom aliado aí para vocês colocarem, é uma boa estratégia para você colocar antes da tua refeição, tá bom? Coloca ele lá antes da sua refeição e aí faz a tua refeição, tá? Para perda de peso, tá, pessoal? Não esqueçam que eu estou abordando esse assunto. E aí nós temos o whey é do leite da vaca, certo? Aí tem proteínas, lactose, caseína. Geralmente a caseína que causa muita alergia, problemas respiratórios. Então, e desconfortos também. Muitas pessoas sentem um desconforto com whey, tá? Principalmente os wheys vegetais dão bastante desconforto. O melhor que as pessoas tomam, que é bem tolerado, é o de carne, que é o beef protein. Tá? E aí o isolado hidrolisado, para quem tem intolerância à lactose, também pode ser uma opção, porque ele isola aí lactose, caseína e gordura. Aí a creatina, de novo, no processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela ajuda na captação de glicose e ácido graxo, aí gordura. Por exemplo, né, eu gosto muito dessa, eu botei um frango aqui, que deve ter em média 1,5 kg. Por que eu coloquei isso? Porque de 3 a 5 gramas que nós precisamos de whey no nosso dia é equivalente aí 1,5 kg de frango, tá? Então, veganos e vegetarianos é bacana, é fundamental o uso de whey protein. Tá? Outros suplementos bacanas aliados ao emagrecimento, a melatonina, além do sono, porque ela ajuda a regular os hormônios associados a quê? A fome e a saciedade, que é a grelina e a leptina. Tá? Uma hidratação bacana. Por quê? Porque é essencial para os processos metabólicos do corpo, vai facilitar a nossa digestão. E substitutos do açúcar, né? Porque hoje o açúcar é um dos maiores desafios das pessoas, certo? O açúcar é um vício, então precisa ser tirado aí, como qualquer droga, gradativamente da vida de uma pessoa, tá?
E aí, né, vocês podem substituir por xilitol. Eu gosto muito do xilitol, eu sei que é muito caro. O certo é não consumir nada, mas para quem quer sair do açúcar e não consegue não consumir nada, o xilitol e o eritritol são boas opções para você fugir aí do açúcar. Ômega 3, EPA e DHA. São necessários aí pelo nosso organismo, né? E são muito estudados porque eles auxiliam na manutenção da nossa saúde metabólica. A espirulina, tá? Ômega 3 e espirulina fazem parte também da composição do nosso genoxidil. A espirulina, que é uma alga riquíssima, que tem aí todos os nutrientes, praticamente todos em harmonia, ela é maravilhosa. Ela é antioxidante, considerada, então, um superalimento funcional. Ela tem diversas contribuições para o organismo, tá? Eu coloquei só algumas aqui. Vai ajudar na redução do colesterol, do seu triglicérides. E quando você associa aí a uma alimentação a cana controlada, ela vai te ajudar a reduzir o peso, tá? Principalmente aquela circunferência da cintura, circunferência abdominal, e vai te ajudar também aí no apetite. Lembrando que essa circunferência abdominal é risco cardiovascular, é risquinho para o seu coração. Então, tem que ficar bem atento com essa gordurinha aí na região da barriga. Outros suplementos, aí suplementos que estão ligados ao quadro de compulsão, a tirosina. Por quê? Porque ela tem uma participação ali na produção de dopamina, que é um neurotransmissor do nosso sistema de recompensa. Então, por exemplo, vícios como cigarro, açúcar, bebida, chocolate, podem ter aí uma desregulação no seu sistema de recompensa. Então, pode ser uma falta de tirosina. Ela vai ajudar a modular teu humor, quadros de depressão, ansiedade, falta de energia mental. Também pode aumentar a sua energia física, mental, tiroidiana. Então, compulsão, depressão. E quais são as fontes? Queijo, chocolate, abacate, ovos, peixes, carne bovinas, oleaginosas, castanhas, leguminosas, ervilhas e feijão. E aqui eu coloquei 5 dicas para vocês, para as pessoas, né, que querem perder peso, tá? Jamais deixe de comer uma proteína na refeição à noite. Por quê? Porque é ela que vai te dar saciedade. Hidrate-se bem durante seu dia, porque um corpo desidratado é igual a um corpo com fome. Caloria líquida de jeito nenhum, não vai ficar lá só tomando líquido o dia inteiro, tá? Precisa comer, se alimentar. Faça refeições em horários regulares. Por quê? Porque se você não tem rotina, você não tem controle. Então, precisa ter uma rotina, precisa sim ter esse controle. E faça exercícios físicos. Eu coloquei pela manhã, mas faça exercícios físicos, vou mudar. Faça atividade física, pratique uma atividade física. E por quê? Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas em relação ao produto, tá? Vamos lá. O Genoxidil, ele é um produto maravilhoso, excelente, para o organismo no geral, porque ele age na tua célula, né? Sua célula é que são onde originam os problemas, é ela que precisa ser nutrida para que seu corpo responda de uma forma mais eficiente. Então, precisa combinar algumas coisas. Eu falo para as pessoas, não adianta a pessoa que tem um corpo lá inflamado, tá? E aí ela vai, começa a fazer o uso do produto e continua lá colocando só coisas ruins para dentro. Então, nós precisamos o quê? Mudar a nossa consciência, melhorar a nossa alimentação, mudar nossos hábitos alimentares. Não estou dizendo para vocês tirarem, né, a pizza da vida, o que vocês quiserem, mas que isso não seja algo rotineiro, que seja algo que seja muito esporádico, né? Hoje eu vou lá numa convenção da minha empresa, hoje eu vou sair aniversário de tal pessoa, vamos numa pizzaria. Ok,
mas que não seja hábitos. Por quê? Porque hoje as pessoas estão muito ali no fast food. Chega à noite a desculpa de que está cansada e não vai fazer comida, entendeu? Outra coisa, genoxidil não substitui refeição. Ele não, por exemplo, a pessoa acha que, por exemplo, eu não almocei, eu vou tomar um genoxidil. Não, tá? Ele complementa o que falta na tua alimentação. Então, procure se alimentar ali bacana de arroz, feijão, legumes, verduras, uma proteína bacana que você goste, e aí toma o genoxidil para complementar, tá bom? Para dar a mãozinha ali para o que você comeu e ali para adentrar nas nossas células e nos trazer o bem. Praticar exercício físico, necessário, muito necessário para diversas situações, para estresse, para saúde, porque gordura, a obesidade não é uma situação física, é saúde. A pessoa que está obesa não é sinal de saúde. Então, eu não estou falando por parte estética. As pessoas precisam emagrecer não por estética, tá? As pessoas precisam estar ali no peso ideal, e não é nem emagrecer. Estar no peso ideal por questões de saúde, tá? Porque as pessoas que aumentam o peso, colesterol alto, triglicérides, esteatose hepática, isso tem diversas. Esteatose hepática é gordura no fígado, tá? O fígado gorduroso. Então, assim, muitas coisas estão envolvidas ali com a gordura. E é aí uma inflamação para o seu organismo, tá? Lembrando que o genoxidil tem anti-inflamatórios poderosíssimos. Poderosíssimos. Então, também vai auxiliar você aí nessa nesse processo inflamatório que vem de diversas patologias. Também tem a parte aí de dores. Vamos falar um pouquinho dessa parte de dores, já saindo desse assunto, né? Para quem é novo. Tô com dor ali na articulação. Tem o resveratrol, que age muito nessa parte de dores, tá? Em articulações. Ele é muito efetivo ali. Vou dar um exemplo. Tá? Aí tem a curcumina, que é aí um antioxidante maravilhoso, a clorofila, que é um desintoxicante. Primeira coisa, primeiro processo que ativa, o genoxidil ativa um processo de desintoxicação, que é a limpeza do nosso organismo, que precisa ser feito, né? Limpeza de toxinas do nosso sangue, isso é necessário, porque vem toxinas aí da nossa alimentação, então precisa estar ali o quê? Limpando, né? E vai ajudar o quê? Vai ajudar o seu sistema que já existe, vai ativar para que ele faça essa limpeza de uma forma mais efetiva, tá? E aí, provavelmente, e aí, consequentemente, é o combo, né, que vai te ajudar. Então, é o uso do genoxidil, é uma atividade física. Não estou dizendo exercício físico, não estou dizendo que é para ir na academia puxar ferro. É uma caminhada, uma corrida, um pilates, qualquer coisa que você goste, que seja prazeroso para você, faça, tá? Nem que seja dar uma voltinha ali, começar dando uma voltinha na pracinha. Faça, precisa sacudir as mitocôndrias, pessoal, precisa, tá? E ingestão hídrica, aumentar a água, o consumo de água é essencial, tá bom? Até para o produto poder fazer com mais eficiência aí o papel dele, tá bom? Então, isso foi uma live, né? Porque eu vi que algumas pessoas entraram aí no meio, voltada para uma alimentação saudável e prática que remete aí à suplementação, que está inteiramente ligada com o quê? Com o nosso produto, porque a alimentação, né, tem que andar junto aí com a suplementação, anda junto com a suplementação. Então, eu resolvi abordar os assuntos, os tópicos que eu falei lá no que eu fiz no workshop, que foi muito bacana.
Eu dei muitas dicas preciosas para as pessoas, dicas que eu dou lá para os meus pacientes em consulta, que eu cobro para isso. E aí eu falei assim, por que que eu dou essas dicas para as pessoas? Porque eu quero que as pessoas tenham saúde, eu quero que as pessoas saibam usar o nosso produto a seu favor. E aí, com essas dicas que eu estou dando para vocês, utilizem aí para quem se enquadrou, se encaixou nessas duas situações que eu conversei com vocês, tá? Na semana que vem, deixa eu só voltar aqui, eu vou estar falando com vocês sobre outros 3 assuntos, tá? Que vai ser aumento da imunidade, sono, que é muito importante, as pessoas não estão dormindo, tá? E tudo isso com vocês eu estou relacionando